Bom dia com Jesus. Deus continue nos abençoando, que Ele possa honrar o nosso humilde e pequeno sacrifício. Sair da cama, escutando uma chuvica caindo, as goteiras pingando, empurrar as cobertas de lado. Precisa, digamos assim, uma responsabilidade, né? Precisa fé. Nós vamos ler no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16. São Mateus 16. Fazer uma leitura um texto um pouquinho maior, para tirarmos o contexto que o nosso Elias tirou. Vamos orar. Bondoso Deus, somos muito gratos a Ti, bom Pai, por este novo dia, esta nova manhã, esta nova oportunidade que o Senhor está nos concedendo, com saúde, com disposição, para o nosso viver e para fazermos a vontade do Senhor. É um privilégio, Senhor, poder estar juntos na casa do Senhor. Sair de casa com frio, com chuva, isso não importa. Como o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora estamos todos na sua presença, para ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Ouvirmos os teus conselhos, tuas orientações, coisas que vai ajudar a nossa fé. Nós oramos agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar com o versículo 13. Pigarrinho não quer sair, rapaz. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O profeta leu apenas versículos 17 e 18 para nos falar sobre esse tema no qual vamos meditar nesta manhã. Senhor, obrigado por sua palavra escrita, através da qual, tendo nosso entendimento iluminado, alcançando a revelação dada pelo Senhor, então nós podemos saber de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde nós estamos indo. Fale conosco nesta manhã. Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Oh, meu Jesus.
Pois bem, então hoje nós vamos fazer um culto evangelístico e no final da nossa pregação nós vamos fazer um apelo para ver quantos querem aceitar a Jesus, né? Mas você pode aceitar de novo, não tem problema, né? Aceitar Jesus quantas vezes for dado a oportunidade. Eu também quero. Não é, irmão Dionísio? Está muito quietinho aí, hein? Oh, Deus, tira isso. Mas parece uma coisa muito simples, mas é muito profunda. Quero que você dê-nos a sua preciosa atenção. E, como disse o profeta, espero que estejamos falando, a mentes espirituais, para que possam compreender, o que Deus está nos mostrando. Será que tira, irmão? Mas se fosse um cafezinho quente, né? Mas não estava bom, não estava tossindo, não. Pois bem, irmão Brana tomou essa escritura e ele faz para a igreja estas perguntas. O que é a igreja? Quem a instituiu? Qual é a sua mensagem? Como nos tornamos membros dela? E poderemos chegar ao céu sem ser membro dela? Ele faz 5 perguntas. E ele mostra dizendo que cada um desses textos levaria horas esquadrinhando, para mostrar para nós essas profundezas da palavra do Senhor. Mas vamos pensar, o que é a igreja? O que é a igreja? Tem alguém que diz, não, a igreja não é o prédio. Tem pessoas que pensam que a igreja é o prédio, né? Mas alguém diz, não, a igreja não é o prédio, a igreja são os crentes. Muito bem. Mas isso é muito mais profundo do que a gente pensa. Para começar, a Escritura nos diz que por um Espírito, nós somos batizados neste corpo. Por um Espírito, que é o Espírito Santo, nós somos batizados neste corpo, o qual forma a igreja, da qual o Senhor Jesus Cristo é o cabeça. Muito bem, então o irmão Brana era muito caprichoso, e detalhista, tal como o nosso Deus. Nosso Deus também é muito detalhista, Meu Deus, que coisa! Se parando para pensar, olhando para a natureza, Mas que arquiteto, hein? Que arquiteto detalhista. Todas as coisas com os menores detalhes. Não é isso? Você vê aquela pequenina florzinha, que é uma flor, meu Deus do céu, o que vai numa flor, Mas aqueles detalhes, pequenos detalhes. Aí você vê o poder do Criador. Muito bem, então o irmão Brana, ele diz para nós que a igreja propriamente dita significa os chamados para fora. Os chamados para fora. Isto é, para fora do mundo. O mundo é o cosmo, melhor dizendo, não é o cosmo, Mas o mundo que se fala aqui, digamos assim, são a convivência das pessoas. Então, são aqueles que são chamados para fora do mundo, do pecado, das coisas que não agradam a Deus, Das coisas que são atraentes para a visão natural, porém não
edifica. Muito bem. Então ele diz: Israel não era a igreja de Deus enquanto estava no Egito. Eles eram o povo de Deus. Israel, enquanto estava no Egito, era o povo de Deus, mas não era a igreja de Deus. E quando Deus os chamou para fora do Egito, eles se tornaram a igreja de Deus, porque foram chamados para fora. Amém. E isso ainda permanece a mesma coisa hoje. A palavra igreja significa os chamados para fora. Aqueles que são chamados para fora, separados e feitos diferentes. Um povo diferente. Não queremos ser melhor que ninguém, mas somos um povo diferente. Porque a palavra de Deus, nos sendo revelada, nos fez pessoas diferentes. Então ele mostra que no Velho Testamento, a igreja era conhecida, chamada como o reino de Deus. O profeta mostrando isso para nós. No Velho Testamento, a igreja conhecida era chamada o reino de Deus. E ele disse: estou tomando isso da cronologia da Bíblia, que no Antigo Testamento a igreja era chamada o reino de Deus. Em outras palavras, Deus é um rei e a igreja é o seu domínio. Amém. O reino de Deus era o nome da igreja, porque Deus é um rei e a igreja é o seu domínio. Isso é no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, ela é chamada de o Império Messiânico. Império Messiânico. O profeta Irmão Brana diz: eu gosto disto. Messiânico. Em outras palavras, o Império do Messias, onde o Messias governa e reina. Amém. Sem barreiras denominacionais, sem nada. O Messias governa em seu império. Esse é um maravilhoso pensamento. Império messiânico. Portanto, a igreja não é uma organização, a igreja não é um ajuntamento de pessoas. A igreja é o povo de Deus que foi chamado para fora do mundo, para servir em um outro reino. Amém. Então nós estamos aqui no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, não somos do mundo. Nós pertencemos a um outro reino. Esta é o que é a verdade. Agora, o irmão Brana entra num assunto aqui, ele sempre pegava essas coisas, pegava um tema e às vezes ou melhor, no meio daquele tema, ele falava sobre outras coisas. Aqui ele tomou um assunto dizendo que há alguns meses, a esposa e eu, nós diríamos eu e a minha esposa, né? A esposa e eu, estávamos indo a um shopping center. E encontramos uma coisa estranha. Havia uma mulher na rua que estava de saia. Que admiração, né? Irmão Brana disse: vocês não crerão nisto. Mas, de fato, encontramos uma. Meu Deus. E a esposa me disse, e se disse aqui, nós diríamos, perguntou, não é? E a esposa me perguntou. E a esposa disse: bem, olhe para isso. Ficou admirada, né? E eu disse: ela deve ser cristã. Ela é tão diferente.
É uma vergonha a maneira em que, em outras palavras, que as mulheres se vestem hoje. E então a questão se levantou. A coisa foi mais adiante, a conversa apareceu perguntas aí no meio da conversa. Eu fico admirado porque a maneira como isso aqui está traduzido, né? Você tem que colocar, digamos assim, o seu pensamento ali, porque, veja bem, eu vou ler aqui. Então a questão se levantou. Por que é, Bill, que nós, como cristãos, e esta fé em que cremos, por que é que constrangemos nossas mulheres a usar vestidos? Olha, você não está dizendo a nossa fé, não é? Como é que é aqui? Porque é, Bill, que nós como cristãos, olha, se somos cristãos, né? E a nossa fé que cremos, por que é que constrangemos nossas mulheres a usar vestidos? Não é uma pergunta aqui, né? É uma pergunta assim. Usar vestidos e atuar dessa maneira? Olha, eu penso assim, que pergunta, né? Que pergunta ela fez? Constrangemos quer dizer, forçamos um pouco, né? Não é isso? Obrigamos. Ou tem que ser assim, tem que ser assim. Mas não é bem isso não, né? Não é aquele negócio assim que o vestido tem que ser 3 dedos de comprimento para baixo do joelho, né? Isso é a doutrina de uma igreja que eu tenho numa Bíblia lá em casa, escrita lá, as doutrinas deles, tem que ser assim, tem que ser medidinho, né? Muito bem, então vamos ao assunto que nos interessa. Constrangemos, né? Meu Deus. E atuar dessa maneira? O profeta diz, não fazem assim, está escrito na continuação, não fazem assim as pessoas das outras igrejas? Acho que ela continua perguntando, né? Porque é que constrangemos nossas irmãs a usar vestidos e atuar dessa maneira? Não fazem assim as pessoas das outras igrejas? Usam roupas assim e roupas imorais, e por que é? Não se poderia dizer que são imorais. Bom, então vamos na resposta do profeta. Eu disse, isso é verdade. Eu não posso julgar ninguém, mas ao vê-las vestidas desta maneira, agindo dessa maneira, mas ao vê-las por seus frutos são conhecidas. Elas podem, de fato, não cometerem o crime, mas sobre elas está um espírito que as está impelindo à imoralidade. Vamos lembrar que o profeta diz que há 2 poderes que governam este mundo. Um é o poder de Deus e o outro é o poder de Satanás. Sendo que o poder de Satanás é o poder de Deus pervertido. Então, a coisa é mais profunda, não é tão simples como se pensa. Há um espírito ali, governando aquela vida. Há um espírito ali impelindo aquela pessoa, aquela mulher, não é? A imoralidade. E Jesus disse, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha, o que é isso? Lá na lei está escrito, não adulterarás. São Mateus 5,
versículos 27 e 28. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e atentar para ela, no seu coração já adulterou com ela. Então o profeta citou as Escrituras e ele disse: quando esse pecador tiver que responder diante de Deus, né, no dia de juízo, por cometer adultério, quem será culpada? Quem será culpada? A mulher que se apresentou a isto. Você pode ser tão pura quanto um lírio, no que concerne a virtude da mulher. Mas se você se apresentou diante das pessoas de uma maneira imoral, ainda que seja inocente do ato, você fez que um homem pensasse mal de você, quando é culpa sua. E Jesus disse que você será culpada de cometer adultério. Uma adúltera nunca entrará no céu. Então, a coisa vai aprofundando cada vez mais. Como é bom a gente ter um profeta, né? Aí ele fala que quando ele viaja ao redor do mundo, ele tem constatado que cada nação tem o seu próprio espírito. Quando vou à Alemanha, lá existe o espírito alemão. E quando vou à Inglaterra, lá existe o espírito inglês. E ele vai citando, então, as Escrituras, melhor dizendo, os acontecimentos. E então ele diz assim: quando estive lá em Santo Ângelo, em Roma, faz algum tempo, e desejava ver as catacumbas, sepulturas, né? E diante do portão das catacumbas, por onde se entra, no portão, na entrada, estava escrito: para as mulheres americanas, por favor, vistam-se em honra aos mortos, antes de entrar aqui. Por favor, vistam-se em honra aos mortos, antes de entrar aqui. Quando uma nação decai a esse ponto, é terrível. Ele ficou admirado, né, de ver a sua própria nação estar incluída numa coisa como esta. É terrível quando chegamos a esse ponto. Assim vejam o porquê. E uma vez eu perguntei a uma mulher: é você cristã? E ela disse: sou americana. Naturalmente que sou. Isso não tem nada a ver. Quer dizer, eu sou americana, é claro que eu sou cristã, né? Sou americana, sou cristã. O profeta disse: não tem nada a ver. O irmão Bozorte perguntou a uma certa noite, disse: a irmã é cristã? Disse: quero que entenda uma coisa, eu acendo uma vela toda noite, como se isso tivesse alguma coisa a ver com o cristianismo, acender uma vela. O cristianismo não consiste de tais coisas. E a igreja de Deus não consiste em tal formação. Agora, o que faz as mulheres? Reticência. Respondendo agora à pergunta da sua esposa: por que nós constrangimos nossas mulheres a fazer assim? Ele diz: nunca obrigamos as mulheres a fazer isto. Nunca obrigamos. O irmão Brana disse: Deus não força o homem a fazer nada. Deus não força. Deus quer ver cada um obedecendo, servindo de livre e espontânea vontade. Então o profeta disse:
Nunca obrigamos as mulheres a fazer isso. Nós nunca obrigamos nossos homens a não beber, não xingar. Somente pregamos o Evangelho e apresentamos o padrão da Bíblia. Amém. Simplesmente pregamos o Evangelho e apresentamos o padrão da Bíblia. A Bíblia diz assim, assim, assim. Faça assim, a respeito do batismo, a respeito de toda a maneira da vida cristã. E aqueles que são nascidos de novo, aqueles que têm algo de Deus no seu coração, não é isso? Isso me pertence. Isso está falando comigo. Eu preciso agir desta maneira. Amém. Isso me faz lembrar do irmão que deu uma literatura para um outro vizinho ler. Isso é uma história de um irmão ali de estrangeiro, contou para nós. Deu a literatura para um vizinho ler, e o vizinho leu a literatura e tal. Falou, mas depois você me traga, viu? Que aquilo certamente no começo era muito escasso, né? Depois você me devolve. Aí quando ele veio devolver a literatura, o irmão perguntou, o que você achou no livro? Falei, não achei nada, só me chama de urubu. Só me chama de urubu. O irmão falou, eu leio, só me chama de águia. Veja como é que é o negócio. O vizinho não achou bom, não. Mas o irmão falou, eu gosto, porque só me chama de águia. Aleluia, que coisa. Então ele diz, olha, nós somente pregamos o Evangelho, apresentamos o padrão da Bíblia. Muitos homens que vêm para a fé pentecostal e a fé da santidade, vêm e professam ser uma coisa. Professam ser quando não são no coração. Muitos homens que vêm para a fé pentecostal, a fé da santidade, vêm e professam ser quando não são no coração. Muitas mulheres fazem a mesma coisa. Professam uma coisa, mas lá dentro é outra coisa. E Deus olha para o coração. Deus conhece cada um de nós do lado de dentro. Nós conhecemos e às vezes julgamos, né? O que vemos do lado de fora. Mas o que está do lado de dentro, somente Deus sabe. E Ele sabe. Por isso Jesus disse, muitos vêm, me chamam de Senhor, Senhor, oh Senhor, Senhor, Senhor Jesus. Mas isso é simplesmente nos lábios. O coração está longe de mim. Misericórdia. Não lhes dizemos que tem que fazê-lo. Somente lhes damos o padrão. Dizemos-lhes o que a Bíblia diz. E se nasceram de um espírito celestial, então o seu espírito já não é americanizado, já não é segundo os costumes alemães, é segundo os costumes celestiais. Amém? Onde está o reino de Deus? Porque somos de outro reino, um reino de Deus onde decência, santidade e poder existem. Amém? E nós temos acesso ao Rei, temos uma entrevista com Ele quando quer que queiramos invocá-lo. Não temos outros intercessores, como Pedro, João, Antônio, Maria, sei lá quantas coisas mais, né? O único intercessor nosso entre Deus é o Senhor Jesus Cristo. O profeta disse, é o homem Cristo Jesus. E assim estamos vivendo em um reino, e ele é chamado na cronologia da Bíblia, o messiânico, reino messiânico. Em outras palavras, onde o Messias governa em cada vida, em seu domínio, governando a vida do seu povo, um povo chamado para fora de
todos os estilos de vida, reunindo-os em um grupo, e o chama de sua igreja, ou seus chamados para fora. Isso não é uma coisa bonita e profunda, muito profunda. Agora, Israel era o povo de Deus até que encontramos isso em Atos 7:38. Se estão anotando. Então foram chamados de a igreja de Deus, quando ou porque foram chamados por Deus para fora do Egito, para fora do mundo, para fora de outras igrejas, para fora de outras religiões, para caminhar com Deus somente. E a igreja de Deus hoje é a mesma coisa, chamada para fora de todo mundo, chamada para fora de toda seita religiosa, chamada para fora de toda denominação religiosa, chamada para fora de toda organização religiosa, para caminhar com Deus, não sendo governada por um bispo, mas sendo governada por Cristo, neste reino messiânico no qual vivemos. Cristo é o Rei, Cristo é o tal, disse o profeta. Amém. É Ele, somente Ele. Alguém disse para uma irmã: olha, você para trabalhar aqui tem que vestir assim, 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 assim. Não, eu não me visto desta maneira, eu sou uma cristã. Não, mas vai perguntar para o seu pastor se ele deixa, se pode. Ela falou: meu pastor está aqui dentro de mim. Já a outra foi perguntar para o saudoso pastor Joaquim: o senhor tem dom de profecia? Eu quero que o senhor faça uma oração aí e vê se Deus fala comigo, se eu posso casar com aquele rapaz que não é cristão. Pastor Joaquim citou a Bíblia para ela. Falou: não, quero que o senhor ore, quero que o senhor profetize. Mas está profetizado, como é que você quer? Não te unas a um jugo desigual. Meu Deus. Mas sempre quer dar um jeitinho, né? Um jeitinho para as coisas erradas. Para as coisas boas é difícil. Meu Deus. Para as coisas boas parece que há um poder, uma força, né, que impede. Naquela mensagem que nós estamos estudando na quinta-feira, né, não enviei eu, né? Acho que esse é o tema da mensagem. Não te enviei eu. Aí o profeta fala daquele cavalo nervoso, brabo, né? Que fica dando coice, agitado. E deixa uma pessoa que gosta do animal simplesmente passar a mão nele. Ele fica calmo. Que Deus nos ajude. Continuaremos com aquela mensagem na próxima quinta-feira. Muito bem, então vamos um pouquinho aqui, irmãos, um pouquinho mais, porque eu preciso chegar aqui num lugar bem rasinho, né? Aqui é as profundezas, lá é bem rasinho. se somos igual aquele peixinho que está aqui nadando na flor da água, aí ele pensa assim: eu vou dar um mergulhão, vou lá embaixo. O profeta Eliseu, ele não tem que dizer: eu vou me esvaziar desse ar para me descer lá. Ele simplesmente, aquilo é da natureza dele, né? Mas vamos chegar em algo profundo aqui. Então o profeta está dizendo: a igreja de Deus hoje é a mesma coisa, chamada para fora de todo mundo, de toda seita religiosa, veja bem, de toda organização religiosa, para caminhar com Deus, não sendo governada por um bispo, mas sendo governada por Cristo. Amém. Cristo vivendo no seu coração.
Cristo falando contigo, mesmo sem palavras, mas lá no seu pensamento. Sim ou não? Vai ou não vai? Faça ou não faça? Ele dando as ordens e você obedecendo. Para caminhar com Deus, não sendo governada por um bispo, mas sendo governada por Cristo, neste reino messiânico no qual vivemos. Cristo é o Rei, Cristo é o tal. Agora, Cristo é o cabeça deste, quer dizer, deste corpo. Cristo é o cabeça deste reino messiânico. E não se pode organizar um reino do qual Cristo é o cabeça. Não se pode denominar um reino do qual Cristo é a cabeça. Porque Cristo é rei. E não se pode tomar intelectualidade, ou melhor, a intelectualidade de um homem e fazer uma organização a qual Cristo governará. Portanto, qualquer associação, qualquer pessoa, qualquer grupo de homens que tente organizar o reino de Deus está se conduzindo de modo contrário ao rei. E se estão se conduzindo de modo contrário ao rei, seria contra o rei. E assim, se é contra o rei, seria um anticristo. Isso é um tanto rude, porém é a verdade. Cristo é a palavra. Se age contra a palavra, então o que é? É um antipalavra, é um anticristo. Anticristo quer dizer antipalavra. Muito bem, então ele continua dizendo, um espírito anticristo tenta tomar um povo e chamá-lo de organização para a organização, reunindo-os em uma organização, o que nunca foi a vontade de Deus. As pessoas sempre têm reclamado de mim, porque critico tão severamente as organizações. Não é o povo ali que estou criticando, é aquele espírito dominante que faz as pessoas pensarem, nós somos o povo, né? Nós somos a igreja, nós somos o tal. Aquele espírito dominante. Se não é o Espírito Santo, se não é o Espírito de Deus, então, como diz o colega pregador, é o outro. É o outro. O povo de Deus são as pessoas dele, que foram chamadas para fora. Eu creio que elas estão em todas as denominações. Poderiam ser católicas, poderiam ser protestantes, poderiam ser judias, poderiam ser qualquer tipo de igreja. Mas a verdadeira igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. Agora, não se pode organizar o corpo místico de Cristo. Agora, toda pessoa que vem a Cristo sai do mundo e entra em Cristo, entra em seu corpo místico. E você é membro desse corpo quando é trazido para dentro desta igreja, chamado para fora e batizado neste corpo místico. Está entendendo? Não metodista, não batista, não pentecostal, não nazareno, não peregrino da santidade, não católico, mas o corpo de Jesus peregrino da santidade. Vou voltar aqui, mas o corpo de Jesus Cristo. Trataremos disso com mais profundidade em outras questões, em alguns minutos, à medida que entramos nas questões, em alguns minutos, à medida que entramos nas partes mais profundas disto. Mas o corpo de Cristo é a igreja. Agora, vamos entrar aqui em águas profundas e saber como nosso Deus é. Na verdade, infinito. E por isso a sua Bíblia, sua palavra, melhor dizendo, não se contradiz.
ela tem perfeita harmonia, um livro com o outro, desde Gênesis até o Apocalipse. O profeta diz agora, ele a comparou em muitas parábolas, como no caso de marido e mulher. Ele, Jesus, comparou a igreja, né? Em parábolas, em muitos casos. Então, aqui no caso de marido e mulher, ele chama a igreja a noiva. Ele chama a igreja a noiva. E a noiva já não é, e o noivo já não é, duas pessoas. Em outras palavras, a noiva e o noivo já não são duas pessoas, eles são um. E a noiva já não é, e o noivo já não é duas pessoas, eles são um. Ela é carne de sua carne e osso de seu osso. E então, quando um homem ou uma mulher é chamado ao corpo de Cristo, a esse corpo místico de Cristo, pelo Espírito Santo, eles se tornam um membro pleno deste corpo, quando são cheios do Espírito Santo. Porque Deus tomou o Espírito de Cristo, levantou o seu corpo e o colocou em seu trono, e enviou de volta o Espírito Santo para formar o corpo místico de Cristo, que é a igreja, o qual será unido na ceia das bodas na vinda do Senhor. Amém. Oh, não se pode organizá-lo. Agora, amados, eu quero que entendamos isto aqui. O noivo e a noiva já não são duas pessoas, mas são uma pessoa. Jesus falou, por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e não serão mais duas pessoas, mas uma pessoa. E o noivo e a noiva é a mesma coisa, porque eles estão compromissados, né? Eles estão, como a Bíblia diz, que Maria estava desposada com José. Não havia casado ainda, mas havia um compromisso de casamento. Muito bem. Então, irmão Branham está dizendo que não são mais duas pessoas, mas um. Ela é carne de sua carne e osso de seu osso. E então, quando um homem ou uma mulher, qualquer pessoa, né, é chamada para o corpo místico de Cristo pelo Espírito Santo, eles se tornam um membro pleno deste corpo quando são cheios do Espírito Santo. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Pensei que isso aqui poderia ficar para a próxima escola, mas aqui na mensagem, o homem interior parágrafo 6, o profeta diz, eu estava pensando, somos portadores dos frutos de Deus. E nós cremos em São João, capítulo 17, Jesus disse, vós sois os ramos, ele é a videira. Eu acho que é capítulo 15 isto. Agora, a videira produz o fruto, mas são os galhos que têm que sustentar os frutos. Se o galho está extraindo sua vida da videira, bem, é o mesmo tipo de vida que está na videira. Você não acha? Se os galhos estão extraindo sua vida da videira, bem, então é o mesmo tipo de vida que está na videira. Você não acha? Tem que ser assim. Agora, nossas mãos, nossos lábios,
nossos olhos são mãos, lábios e olhos que Deus tem aqui na terra. Nossas mãos, nossos lábios, nossos olhos são olhos, lábios e mãos que Deus tem aqui na terra, que Ele tem aqui na terra. Agora, Ele voltou para Deus e tem enviado a sua energia do seu Espírito para nos ungir com o Espírito Santo. Então, se somos submissos a Ele, então nossas mãos representam suas mãos. Foi por esta razão que Ele disse: imporão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Amém. Então, na verdade, somos corpo, não é? Carne de sua carne e osso de seus ossos. Quando Deus estava criando, né? Fazendo através da palavra, façamos isso, façamos aquilo, façamos o homem, a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Gênesis 1, verso 26. E criou Deus o homem, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 26. Lá em Gênesis capítulo 2, então, não havia homem para lavrar a terra. Porque aquele homem criado em Gênesis capítulo 1, a imagem e a semelhança de Deus, era um homem espírito. Então o espírito feminino estava também no homem, Adão, a imagem, semelhança de Deus. Muito bem, então quando ele tomou o pó da terra e fez o homem, aquele boneco, Adão, olha, e ele olhou e viu que Adão estava só, disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Então fez com que Adão caísse naquele sono profundo, tirou uma de suas costelas, fez a mulher, e quando Adão despertou do sono, lá estava, né? Aquela linda jovem ao seu lado. Adão disse: essa é osso de meus ossos e carne da minha carne. Deus estava, digamos assim, na sua mente, já olhando lá para o Calvário, olhando de onde sairia a igreja. Da onde saiu Eva? Saiu de Adão. E Jesus Cristo é o nosso segundo Adão. Então lá na cruz, o profeta diz que quando aquele soldado romano furou o lado de Jesus, dali saiu água e sangue. O profeta diz: dali saiu a igreja de Deus. Então ele está mostrando para nós aqui que Deus tomou o corpo de Cristo e o levou e o colocou no seu trono. Jesus está agora no trono do Pai. Ele disse: quem vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, como eu venci, me assentei com o meu Pai no seu trono. Ele está no trono do Pai. Porém, lá no milênio, ele estará no seu próprio trono, porque aí ele e o Pai são um. Amém. Muito bem, então levantou o corpo de Cristo e o colocou em seu trono. E enviou de volta o Espírito Santo para formar o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Amém. E a qual será unido. Seremos ajuntados, não é? Os mortos ressuscitarão, nós seremos transformados e seremos unidos na ceia das bodas do Cordeiro, o qual se dará muito em breve na vinda do Senhor Jesus. Então o profeta diz: não se pode organizá-lo. É um mistério, porém é um mistério revelado. Jesus falou para Nicodemos: olha, Nicodemos, o vento assopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Todos ouvem sua voz, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É um mistério, porém, amados, é a realidade. Que Deus continue nos ajudando. Agora, estamos meditando no que é a igreja, né? Então ele diz: não
Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não se pode entender ou entendê-lo. Ele vem de algum lugar, ele não é metodista, ele não é batista, não é pentecostal, não é nenhuma organização, é um nascimento, nascido no reino de Deus. Agora, tentar organizá-lo, então, o torna anticristo, porque qualquer coisa que seja contrário ou contra o ensino de Cristo é anticristo. Agora, onde começou a organização? Aí a coisa vai aprofundando aqui. Aonde começou a organização? Se a igreja teve seu nascimento lá no dia de Pentecostes, sobre o batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, não é? Então o profeta diz, ali foi o nascimento da igreja. Muito bem. E eles eram cristãos. Agora, de onde veio a organização? Irmão Brana disse, quando Jesus esteve aqui na terra, ele nunca organizou nenhuma igreja. Ele falou de uma igreja vindoura, mas nunca organizou nenhuma igreja. Nunca houve uma igreja organizada por centenas de anos após a morte do último apóstolo. E a primeira igreja organizada que alguma vez esteve na terra foi a Igreja Católica Romana. Eu tenho os livros Pais Pré-Niceno, o livro de muitos dos grandes escritores antigos, e em nenhum lugar jamais se escreveu em nenhuma página da história onde alguma vez tenha havido uma igreja organizada até que a Igreja Católica Romana foi organizada. E ela se tornou uma organização, o que era contrário a Deus. Se tal coisa estava vindo, eu desejaria poder transmitir-lhes isto. Se tal coisa estava vindo, e seria um anticristo tão grande, não deveria Deus conhecer isto de antemão, se Ele é um Deus infinito? A congregação diz amém. Claro que Deus conhecia. Não saberia Ele que estas coisas estariam vindo? E se é uma coisa tão horrível, não advertiria Ele sua igreja de antemão? Agora eu espero que tenham um melhor entendimento do que eu estou, porque eu falo duro, não contra o povo nas organizações, mas contra as organizações em sua natureza. Não pode ser nada mais que anticristo em cada uma delas. Sai dela, povo meu. Sai dela enquanto há tempo, não é? Sai dela e não seja praticante de suas obras para que não incorra em suas pragas. É o grito da palavra de Deus. Agora você diz, espera um minuto, pensei que o irmão ia pregar, não ia pregar nada além da Bíblia. Deixemos que a Bíblia o diga então. Vamos abri-la e ler um pouco. Abram comigo em Apocalipse capítulo 17. Esta é a revelação de Jesus Cristo à sua igreja, igreja chamada para fora. Apocalipse 17. E tentaremos fazê-lo tão rápido quanto possível. Mas agora observem. Meu Deus, a Bíblia diz que ela é a mãe das prostitutas, não é? A mãe das meretrizes. Meretriz é uma prostituta. Então ela é a igreja mais velha, inclusive ela alega mesmo ser a igreja mais velha, né? E ela tem as suas filhas, que são as denominações. Muito gostoso isso aqui, né? Mas
Vamos deixar isso aqui para a próxima oportunidade. Então, amados irmãos, ser cristão é ser como Cristo. E ser a igreja de Jesus Cristo não é o que pensam por aí, não é o que dizem por aí. De ir a uma igreja, congrega ali naquela igreja, às vezes tem até o seu nome colocado lá no livro de hall de membros, não é? Mas sai e vive qualquer tipo de vida. Não tem um governo. Não há um governo. Então, cumpre-se aquilo que Jesus disse: muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ah, não tem ninguém vendo? Quem sabe olha para um lado, olha para o outro lado, não tem ninguém vendo. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, amados, ser cristão é ser como Cristo, é ser dele. Muitas pessoas querem ter Jesus como Salvador. Todos querem, né? Salva-me, livra-me da condenação do inferno. Mas não venha me dizer o que fazer. Quer dizer, eu quero o Senhor como meu Salvador, mas não quero o Senhor como meu Senhor. Porque o Senhor é aquele que governa. O Senhor é o proprietário, é o dono. Quero o Senhor como meu Salvador, mas bondoso Deus, ajuda a nossa fé, Senhor. Ajuda a nos reconhecer o que o Senhor tem feito por nós. Teu servo o profeta disse: quando a igreja reconhecer o que ela é, ela será um exército invencível. Então ajuda a nos reconhecermos a nossa posição neste corpo místico do Senhor Jesus Cristo, o qual é a sua igreja, do qual ele é o cabeça. Ajuda-me a mim, ajuda este irmão, ajuda esta irmã, ajuda o seu povo espalhado. A gente vê, ó Deus, o cumprimento de sua palavra, onde ela diz: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Nós desejamos fazer parte desses poucos escolhidos do Senhor. Nós oramos agradecidos, Senhor, por tudo e pedimos ao Senhor continuar conosco. Sabemos que é um pouquinho mais. O que há de vir, virá. Estamos vivendo no finalzinho dessa última era, que é a era de Laodiceia. E teu servo profeta disse: ela terminará com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem o irmão me enviou aquele vídeo dizendo que mais de 100 mísseis foram enviados para Israel. A Palestina bombardeando Israel. Israel é o povo de Deus. Israel é o relógio de Deus. Ajude-nos, ó Pai. Ajude-nos a percebermos estas coisas. Que hora nós estamos vivendo? Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.